Olá, gente, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre cultura africana. Por que a gente vai falar sobre cultura africana se a gente é brasileiro, tia? É porque, gente, a cultura africana, ela tem uma influência enorme no nosso cotidiano, tá? Tem o quê? A gente aprendeu com a cultura africana a cozinhar, a gente aprendeu lendas, a gente aprendeu muitos costumes e a cultura delas influenciou muito o nosso país, principalmente na Bahia, tá? Além da religião e na culinária, certo? Tem muita comida africana que a gente come e não sabe de que origem veio. E outros já sabem, mas não ligam, tá? Pra isso aí. E não tem nada a ver da comida ser ruim ou boa, tá? O que vale é que o gosto é ótimo. Você pode muito bem fazer a receita em casa, já que você não gosta de comer na rua ou não quer comprar em restaurante, você compra o ingrediente e faz em casa. Que receita tem assim, ó, na internet, tá bom pra fazer. E a cultura africana é rica em um monte de coisa, gente. Mas pra gente falar disso, a gente tem que ir lá no começo, história, porque eu tô falando de comida. Porque comida também é cultura, ler é cultura, comida é cultura, estudar é cultura, saber conhecer é cultura, tá bom? E vamos conhecer sobre a cultura africana. Lá atrás, no passado, em 1600 por aí, quando os indígenas não queriam ser aprisionados e se tornar escravos dos brancos, e muitos fugiam, muitos morriam em guerras, muitos se entregaram, outros não queriam trabalhar. E aí, os portugueses procuraram outros para ser a sua mão de obra. Mas não foi chegar e plim, plim, arranjar, vamos lá, emprego, não. Tá? Foi escravidão, gente. Foram lá na África, no outro lado do continente, tá? Do nosso continente, tá? Do Brasil, no continente americano, no lado leste, o outro é oeste, e assim vai um pro lado pro outro, tá? E a África, ela fica no outro lado do país, certo? Atravessa os oceanos para chegar lá. E nisso eles saíram de onde? Que vieram de Portugal para o Brasil, ficaram se situando aqui, e daqui iam para a África, no continente africano, procurar mão de obra. E como é que ele conseguia esses escravos? Eles tiravam de lá famílias e se separavam, tá? A filha ia para um canto, a mãe ia para outro, o pai ia para outro lugar, e se separava a família, acabava aquele laço amoroso. Outros vieram, como é que pegavam essas pessoas? Alguns já eram escravos, tá? Já eram escravizados de outros povos. Como assim? Tinha escravos já na África? Sim. Tá? Por que eles eram escravos lá do continente africano? Porque quando perdia-se uma guerra, se tornava escravo ou morria do outro povo. E aí eles se rendiam e se tornavam escravos. E Portugal foi lá comprar escravo? Não. Foi lá, ó, roubou esse povo e trazia para o Brasil de barco, de iate, com passeio, Também não, minha gente. Eles vinham no navio chamado navio negreiro, tá? No porão do navio, vinha lá os escravos, tá? Os africanos, tudo lá acorrentado, com corrente no pescoço, corrente nos pés para não fugir, tá? Amarrado na mão e no pé para não fugir. Quando ficava doente, ali mesmo enrolava no lençol e jogava no mar. Pufo. Muitos morreram, perderam suas vidas ali tentando brigar para fugir, e outros morreram porque pegaram doenças no navio, que a viagem era longa, e viam o que no porão, gente? Ratos. E outros viam doentes e passavam doenças, como a febre do rato, que é conhecida, tá, como a peste bubônica, e conhecida popularmente como febre do rato. Mas o nome dessa doença é leptospirose, causada pelo rato transmissor, na urina dele, tá bom? E aí, quando eles não morriam de doenças, tá, ou não morriam de guerra, não morriam porque fugir, eles morriam de banzo. O que é banzo? Banzo, gente, é a doença de depressão. Eles morriam depressivos, de saudade da família, uns que ficavam sem filho, ficavam sem mulher, tá? Ficavam sem família.
E aí morriam, e de saudade do seu lar também. E aí nisso eles morriam de banzo, da depressão, tá? E aí as comidas que influenciam a nossa cultura, tá? Tem o quê? Tem o óleo de dendê, tem o acarajé, tem o que? A feijoada. Vocês sabem a história da feijoada? Como surgiu essa feijoada? Gente, os portugueses pegaram os africanos e colocaram como para servir a eles, como escravos, como para trabalhar na lavoura, trabalhar na agricultura, para trabalhar em quê? De carregar pesos, para trabalhar encarregado de recados, trabalhar em carregar materiais para construção, trabalhava na construção também. E as amas de leite, né, que eram as mulheres negras, quando vinham com o bebezinho, quando eles não separavam o bebê, deixavam com o bebê, elas continuavam amamentando. E elas amamentavam os filhos das mulheres brancas, dos portugueses, tá? E podia sim, porque já que a mãe não tinha leite, aí ela dava o leitinho para o filhinho da portuguesa. E aquelas mulheres, as escravizadas, elas faziam o quê? Cuidavam dos filhinhos, dos patrões, né, do dono da fazenda, e ainda cozinhavam. Quando fazia aquela comida deliciosa para eles, tudinho, os escravos só comiam os restos da comida, tá? Quando comiam uma coisinha melhor, quando as mulheres lá, as empregadas, né, que eram as escravizadas, colocavam comida aonde? Nas cerolas, tá? O que é a cerola? É aquela calcinha bem grandona que parecia uma bermuda. Colocavam em algumas coisas, colocavam dentro dos bolsos e conseguiam roubar porque elas usavam saião. Aí debaixo da saia escondia comida ali, gente. E aí nisso faziam o quê? Pegava comida e levava para a senzala. Porque a senzala era a casa de onde eles dormiam. Os escravizados passavam o dia todinho trabalhando, ia dormir na senzala. Não queria saber se tinha água, se tinha comida, se beber nada. Que trabalhasse e acabou-se. E aí, como foi criada a feijoada? Vamos contar a história da feijoada. Fazendo a comida dos patrões. Desculpa, gente. A comida dos patrões. Aí sobravam, matavam o porco. Ninguém queria comer a orelha do porco, patinha do porco, rabinho do porco. Por quê? Porque é carne dura. Nem focinho de porco, nem tocinho, as partezinhas mais durinhas. E aí, era rejeitado para jogar fora. E as mulheres espertinhas, né, escravizadas, juntavam aquilo ali e guardavam no cantinho, tá? Não ia jogar fora, não. E pegavam feijão que conseguisse roubar e juntava na panelada. Fazia aquela panelada todinha com o resto do porco, né? Que era o quê? Os pés de porco, rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco, tocinho. Juntava tudinho, fazia aquela comida, botava farinha e estava pronta a feijoada. Todo mundo gosta de feijoada? Se você não gosta, deve ter alguém que goste. Pergunta a alguém se gosta de feijoada, que é muito gostoso, tá? Agora tem que ter cuidado com a carninha do porco, quem tiver operado, tiver doente, tá? Porque o porco é remozinho e pode ter restrições de alimento, de você não poder comer. E aí, o que acontecia? Aquela comida ali que tava na panelona, ela levava pra senzala e todo mundo, ó, comia e se fartava. E assim foi criada a feijoada, tá? Eles não queriam saber de arroz, de outra coisa, não, era só o feijão com aquilo ali. Depois, quando ela conseguia roubar a comida que sobrasse, aí eles iam comer com acompanhamento, certo? Essa aí é a história da feijoada, que até hoje se vende e é caro o pratinho, tá? Um prato grande em restaurante é a partir de R$10, tá? Só aquela comidinha ali, acabou, tá? E tem lugar, restaurante mais chique, que vende mais caro ainda. Bem, também tem o uso do coco nas comidas, tá? Foram o pessoal africano que trouxe isso aí. Os temperos também que vieram da África, como açafrão, pimenta, malagueta e azeite de dendê. Também comer jiló, quiabo, coco, gengibre e melancia. E também banana, tá? Vem da África. Assim como a cana de açúcar também veio da África, tá? Arroz, inhame e frutas, tá? Na música, como eles eram um povo muito festeiro, tá? Muito festivo mesmo, vinham comemorando tudo, tá? Nasceu um bebê, festa. Nasceu um filho, festa. Passando da fase adolescente para adulta, festa. De criança para adolescente, festa. Era festa demais. E aí,
mesmo eles sofrendo, se lembravam da sua mãe África, que é o país África, tá? Eles conseguiam fazer suas festas e eles criaram instrumentos que eram atabaques, agogôs, abes, os chequerés, gonguês, cuicas e berimbaus, tá? Esse aí tem imagem no livro de vocês, na página 72, tá? Desses instrumentos. Também influenciaram a nossa cultura com ervas medicinais, tá? Como usar ervas, fazer chá, benzer, tá? Quem já viu benzer, pega um matinho e vai benzendo, tá? Para tirar o mal olhado, tá? De rituais que faziam. E não era de bruxaria não, tá? Era crendice. Muita gente fazia com isso, da pessoa dizer, ai, tá fazendo coisa feia, não, era da crença deles, tá? E a gente deve respeitar. Ah, eu não gosto, mas eu respeito, que é uma coisa que a gente aprende para ser um cidadão ético, é a gente respeitar a crença de cada um. Assim como eu respeito um católico, eu respeito um cristão, eu respeito o que é cristão da Assembleia, que é da Batista, que é da Universal, que é da Católica, a gente deve respeitar a todos, mesmo não gostando como ele age. Se ele age errado, é o probleminha daqui, ó, da consciência e da vida dessa pessoa, tá certo? Vamos lá. Na dança também veio a dança baiana, o maracatu pernambucano, o tambor de Minas maranhense, o samba carioca, congado mineiro e capoeira. Da capoeira era uma luta, gente, tá? Que eles faziam para se defender com as pernas. E acelerando a capoeira, ela faz o movimento de quê? Do frevo, tá? O frevo quer dizer ferver, tá? O frevo daqui em Pernambuco, é a dança pernambucana, é a capoeira em movimentos acelerados, tá? Se você ver a capoeira, o capoeira mata um, é igual ao frevo, sendo que é em câmera lenta, né? Aquele golpe que eles fazem, aquela gingada toda, tá? E aí hoje virou uma dança, tá? Ela não é chamada como luta, era luta para eles se defenderem dos capitães do mato quando iam pegar eles para prender, né? Aí eles conseguiam fugir, outros se defendiam e mesmo assim morriam. Tem o que mais? Na religião, bem, tem os afoxés, orixás, xangôs, candomblés, etc. E no vocabulário tem os chequerés, isso é uma palavra, tá? Chequerés, o xodó, a macumba, que é uma religião e uma palavra que muita gente diz. Tem a tanga é um tipo de peça íntima, né? E tem a maracutaia. O que é maracutaia, gente? É uma tramóia, uma coisa que você fez, ou que alguém fez contra você, uma armadilha, é a maracutaia. E tem diversas outras palavras, como moleque, também, tá? Moleque quer dizer um menino pequeno ou um menino muito levado, tá? Trelozinho. Aí é um moleque. Isso tá tudo no livro de vocês, tá bom? Quem quiser conhecer mais os livros sobre a cultura africana, é só você pesquisar um pouquinho mais no Google, tá? Compreender as formas de resistência e luta dos africanos e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem somos e quem são os brasileiros, pois 55% do nosso povo se denomina negros ou pardos, mestiço de preto com branco, tá? O negro com branco é o pardo, tá? Ou negro e índio, ou branco e índio, tá? Quando se mistura, formou uma nova raça, ou o tom de pele, tá? Quando mistura branco com negro, forma um mulato. Quando mistura preto com branco, forma outra coisa, se chama um cafuso. Aí branco com índio, caboclo. E assim vai misturando, tá? As raças e formando uma raça. E o Brasil é considerado como meta-raça, porque tem várias raças num lugar só. E se considera isso tudo, mas é o país mais racista que existe, porque tem preconceito com sua própria raça, com seu próprio povo, tá? Vamos continuar. Bem, tem uma coisa aqui no livro de vocês que é quem foi Zumbi dos Palmares. Bem, ele foi um herói, gente, tá? Que lutou pela liberdade do povo. E Zumbi dos Palmares é porque é um lugar chamado Palmares, tá? O quilombo. E nesse quilombo se escondiam vários escravos que, fugiram das fazendas e iam pra lá, certo?
Bem, e esse dia da morte dele, tá? Considera especial, que é o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, que é marcado pelo quê? Pela luta contra, cadê? A luta contra a escravidão no Brasil, liderada por quem? Por Zumbi dos Palmares. Eu vou ler aqui o texto para vocês ouvirem, tá? O rei dos escravos é lembrado no dia da consciência negra, um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande guerreiro. Zumbi nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Dedicou a maior parte de sua vida a uma causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. De onde é? Alagoas, tá? Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que se precisava. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. 30 mil pessoas. Isso tudo. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de Domingos Jorge Velho, tá? Que liderou um ataque, tá? Fez um ataque liderado, ele era um bandeirante da turma de Portugal, tá? Os portugueses. Ele foi capturado e condenado à morte no dia 20 de novembro de 1695. Então, dia 20 de novembro, tá? Surgiu, para ser comemorado o Dia da Consciência Negra, foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história. E assim termina a história de Zumbi dos Palmares, que foi marcada a sua data da morte. E todos os anos se comemora o Dia da Consciência Negra, em que os negros lutam por seus direitos, que ainda não são tão cumpridos como de pessoas todas, que todo mundo é igual, gente, perante a lei, mas ainda existe muita diferença pela cor da pele, pela raça. Eu acho que vocês têm visto aí, tanto no jornal, passando, de pessoas que sofrem por causa da sua cor. Ela escolheu aquela cor? Claro que não, minha gente. É a cor de nascença. Então, nós devemos ter respeito. Crie essa consciência de respeito, pelo amor de Deus, minha gente. Que todo mundo é criação de Deus e todo mundo é igual perante a lei. Só por causa da cor não influencia em nada. Tá? A cor não diz o caráter. A cor não diz o que você faz. Tá? O que depende do que você faz são as suas atitudes, é que formam o seu caráter, sua índole, o seu aqui, ó, o que a pessoa mostra que tem daqui, saiu daqui e do coração, tá bom? Voltando agora para o assunto, eu vou ler o comecinho do texto, tá? Cultura africana. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam. Eles queriam mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Lembra que eu falei de navio negreiro? Pois é. Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão. Conta-se uma história, gente, que foi formado, tá lá, a cidade de Porto de Galinhas. Tá? Onde tem a praia? Porto de Galinhas, em Pojuca. Tá? Porto de Galinhas se formou por esse nome porque lá se vendiam galinhas, tá? Tem galinhas espalhadas feitas de coqueiro, mas não eram galinhas que eles vendiam não, tá? Os portugueses vinham vender escravos e diziam que tinham galinhas, era um código,
tá? Nós estamos com mercadorias, muitos galinhos, mas muitos galinhos eram apenas o quê? Eram escravos, gente. Os escravos se vendiam como galinhas, tá? Como se olhava os escravos para comprar? Olhava os dentes, olhava se tinha ferida, olhava se tinha músculo, se tinha força para vender, e tempo para comprar com mão barata aí, vender mais caro, ou para ficar na sua fazenda e viver muito tempo. Só que não viviam porque não se alimentavam bem. Os escravos ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegava, o tratamento não era diferente. Eu expliquei, né? Vinham presos de mãos, pés das mãos, no pescoço, presos na parede do navio. Era horrível, gente. Horrível, horrível. Os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Tá? Chegava uma pessoa diferente, era briga, era pau, porque era de lugar diferente, que tinha um vencido o outro, ou não. Tá? Eram de países diferentes, que a África é um continente, desculpa. Um grande continente, tem vários países, tá? Quem já viu o mapa da África? Deixa eu mostrar aqui a vocês, rapidinho, vou pegar. Olha só, dá pra ver aqui, ó, o continente africano aqui, ó. Todo colorido, tá vendo? Cada um pedacinho é um nome diferente, tá vendo? Ó, tem aqui, eu vou dizer alguns pra vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. Tem Angola, Egito, Zâmbia, vários nomes aqui. Vocês podem ver no seu livro de geografia. Cada um pedacinho desse é um país, tá? E cada país desse é um povo diferente, certo? Vamos continuar. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Chegavam até morrer por não aguentar a solidão. Já falei sobre o banzo, tá? No comecinho do vídeo. Volta lá e escuta. Os africanos eram tratados como mercadorias pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram dos interesses de todos. Hoje a cultura brasileira tem muita herança africana. Observe. Nas comidas, arroz, inhame, especialmente banana, coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Olha as fotos aí. Alimentação. Agora aqui instrumentos. Tem o quê? Ilus, atabaques, agogôs, abes ou chequeréis, gonguês, cuícas, berimbaus, etc. Aqui tem mais. Nas ervas medicinais, saberes da medicina tradicional africana estão presentes no dia a dia, em remédios caseiros, feitos de ervas e raízes, inclusive hábitos como de rezar para curar. Quero debater o matinho rezando, tá? Ou colocar fumacinha de chá e fazendo aquilo tudo, que isso influenciou, tem muita gente que faz. Na dança baiana, tem a dança do maracatu pernambucano, o caboclo de lança aqui, ó, tá vendo? Que vai no maracatu pernambucano. Tem o que mais? O samba, a capoeira, maracatu, congada, mineira e capoeira. Que não tem aqui, a congada aqui e a capoeira, tá? E aqui embaixo são alguns tipos da religião, tá? Que é afoxés, orixás, xangôs, candomblé, etc. Bem, gente, quem foi o ano passado, tá? A gente fez uma visita ao Museu do Homem do Nordeste. E lá explicou muito sobre a cultura africana, tá? A cultura africana, ela influencia muito em quê? Na alimentação, música, ervas medicinais, dança e religião, tá? Ela influenciou porque ela entrou no Brasil, tá? Se brasileirou. E aí, continua até hoje, continua assim, tá? Como a gente faz o quê? Eu mesmo vejo muito na música, tem o carnaval que mostra muito das danças, tem o que mais? As comidas, todo mundo come, usa isso aqui na comida, e as ervas medicinais, certo? Vamos para a atividade agora, página 74. A atividade é na página 74 e 75. Muitos negros africanos
foram trazidos para o Brasil? Em média, quantos vieram? Pinte o número. Lembram quando foi? Lá no comecinho tem dizendo, ó. Foram 4 milhões. Tem 400, 4 mil, 400 mil, 40 mil, 4 milhões. 4 milhões. Certo? Segundo, observe a imagem de um navio negreiro e pinte o seu porão, onde os escravos africanos estão trazidos. Depois descreva como era a vida dos africanos. Ó, vocês vão pintar o porão aqui, eles aqui. Viu? Pintou o porão. Todos eles estão aqui. Pode pintar todo o porão. E aí, como é que eles eram trazidos? Eles eram trazidos presos, com correntes, doença, com rato, lugar sujo, um em cima do outro. Tá? Vocês vão escrever. Ah, esqueci. Vai lá para o comecinho do texto que está explicando lá. Ou volta e assiste o vídeo de novo, que eu expliquei. Circula no mapa abaixo as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Ó, recebiam aonde? Salvador, Recife, onde mais? Vou ler de novo para vocês verem lá no texto. Lá no textinho tem lá. Vou ler, ó. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Aqui, ó. São Luís circulou, Recife circulou, Rio de Janeiro circulou. Acho que eu esqueci algum. Tá? E Salvador da Bahia. Faltou algum a dizer? Deixa eu voltar de novo. São 4. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Tá? Procurem lá no mapinha. Aí que, depois de aprender onde ficavam os portos que recebiam os negros africanos, descreva como era e onde se localizava o porto seguro dos escravos fugidos, chamados Quilombo dos Palmares. Vão escrever sobre o quê? Onde se localizava. O Quilombo dos Palmares se localizava Alagoas. E como ele era. Tem lá escrito tudo no texto, tá? Sexto, pesquise em livros na internet como viviam os escravos nas senzalas e descreva abaixo. Bem, aqui no texto tem dizendo. Aí vocês podem escrever o seguinte. Tá? Vou dar o bichozinho. Pode escrever o que eu vou dizer. Eles viviam amontoados, dormiam no chão, um em cima do outro. Lá era sujo porque não tinha banheiro e faziam suas necessidades, tá? Xixi, cocô, ali mesmo. Onde estava? Tomava banho, quando conseguia roubar uma aguinha, jogava uma água no corpo e dormia ali sujo, um em cima do outro, e ficava doente, e se cuidava ali, e era o lugar dele descansar na senzala. Então, era muito triste a vida ali na senzala, por isso que eles queriam fugir, né, gente? Sair daquela vida. Bem, acabamos a aula, e até amanhã com a aula de quê? Com a aula de português, tá bom? Tchau, minha gente, e até amanhã.